pessoal, tudo bem? Essa semana eu quero compartilhar com você um passeio que eu fiz no dia 20 de novembro. Neste dia eu fui para Minas Gerais e lá eu conheci uma cidade muito charmosa chamada Belo Vale. Lá em Belo Vale eu conheci um quilombo que se chama Chacrinha dos Pretos. Lá eu conheci uma mulher muitíssimo especial que me deu a permissão de chamá-la por Tuquinha. A Tuquinha me contou uma história do seu quilombo que vale a pena eu compartilhar com vocês. A história se inicia no ano de 1750 aproximadamente, onde um minerador português, senhor José Peixoto, compra uma área e constrói uma chácara. Esse minerador, ele tem por volta de 1.200 escravos. E, por incrível que pareça, ele se apaixona por uma escrava. E ali inicia uma linda história de amor, de superação, de luta e de resistência. Quando acontece o casamento do seu José com a escrava, eles libertam todos os escravos. Com o passar do tempo, seu José morre e o padre meio que administra o local e ele consegue dividir as terras para todos os escravos. A Tuquinha me conta que com o passar do tempo, os fazendeiros locais pedem para que eles emprestem as terras para que os gados pudessem pastar ali. E nesse processo, automaticamente, eles percebem que os fazendeiros começam a se apropriar das terras deles. No ano de 1909, chega a Central do Brasil, que constrói uma linha férrea, dividindo a chácara em duas partes. E com a construção da linha férrea, começa a exploração do minério ali na região. Depois da construção da linha férrea, eles colocaram fogo em tudo que restou ali da Chacrinha dos Pretos. E quando as pessoas chegaram dos seus trabalhos, das lavouras, encontraram tudo em ruínas, aonde eles dividiram o pouco que sobraram entre eles para recomeçar a vida de cada um. Hoje a Chacrinha dos Pretos vive limitada entre a linha férrea e o rio Paraupeba. O rio Paraupeba é um rio largo, um rio potente, um rio que eu conheci que mesmo não tendo chuva, ele tem uma força das águas natural dele. Mas infelizmente com a exploração do minério ali na região, a água está super poluída. A dona Tuquinha luta para que a comunidade dela consiga manter a sua cultura viva. Ela tenta preservar a cultura daquele lugar com conhecimento, com engajamento político e mostrando para todos os que moram ali a verdadeira importância daquela comunidade para não somente para Minas Gerais, mas para o Brasil todo. Ela conta também que muito da cultura que o quilombo dela possui, eles desconheciam. Ela precisou ir atrás, pesquisar, estudar, receber pessoas que iam até lá fazer visitação, para que ela conhecesse o verdadeiro valor da história, da ancestralidade dela e daquele local. Atualmente reside 150 quilombolas na Chacrinha dos Pretos, onde a dona Tuquinha é a líder do quilombo. Ela atua ativamente em busca de melhorias daquela comunidade. Ela faz parte da Federação dos Quilombos de Minas Gerais. Ela recebe os visitantes que vão lá na comunidade, contando a história das ruínas da chácara, tentando desse modo manter viva a cultura daquele local. A história dos escravizados, dos nossos irmãos, não se resume só em livros e relatos. Existem muitos quilombos cheio de cultura, com pessoas, cheio de história para contar, aonde a gente cresce muito nessa relação, consegue valorizar muito mais a cultura afro-brasileira. No momento em que eu estava em visitação lá na Chacrinha, eu pude perceber o impacto negativo que essa linha férrea com a passagem do trem provoca ali na comunidade. Além da periculosidade que a linha traz, porque não tem nenhum tipo de proteção, eles ainda tentam lidar com a questão da poluição sonora, devido ao trem passar por várias vezes durante o dia naquele local.
mesmo a sociedade dela sendo reconhecida como quilombola, é preciso que a dona Tuquinha lute muito para poder valer dos direitos que a comunidade dela tem. A história da Chacrinha dos Pretos, ela ilustra bem o que a sociedade brasileira faz ou tenta fazer com a verdadeira história do Brasil. Mas graças a Deus existem pessoas como a dona Tuquinha que não vão deixar que a nossa história verdadeira da construção do povo brasileiro morra. A escravidão aqui no Brasil foi tão doída e tão desumana que mesmo nos locais aonde são reconhecidos como quilombo, as pessoas lá não gostam de contar o que foi da escravidão. A Tuquinha me relata que quando a escravidão acabou, a história de tortura, a história de desumanização, a história de exploração do ser humano, ela foi morrendo junto com essas pessoas. E eles não reproduziam essas histórias nem em suas narrativas, com seus parentes, com seus filhos, com seus netos, com seus bisnetos. Tamanha era a tristeza de lembrar o que eles passaram. Ali, falando de escravidão, de libertação, eu pude perceber que na Chacrinha dos Pretos, o que sobra dessa época, desse período, além das ruínas da chácara, é a luta e a tentativa, através da figura da dona Tuquinha, em manter viva a cultura daquele povo, através da culinária, através do conhecimento das ervas medicinais e de algumas histórias que ela conta para justificar o porquê da arquitetura daquele local ser daquela forma. Eu espero que esse passeio que eu fiz e esse relato inspire vocês a se organizar e também fazer visitações em quilombos pelo Brasil, tentando conhecer com profundidade a história real de pessoas que construíram com suor, sangue, força e vida essa sociedade brasileira e que infelizmente ainda nos tempos de hoje vivem esquecidos, vivem na luta de tentar manter a cultura viva do nosso país e viver de forma digna na sua comunidade local. Eu quero deixar aqui um beijo para a dona Tuquinha, para a Sassá, que é a netinha dela, e agradecer pela receptividade, pelos ensinamentos, pelas riquezas das histórias, das diferentes histórias que ela me contou. Eu quero aproveitar e agradecer por ela ter me apresentado o Magno, que foi uma pessoa também muitíssimo especial que eu conheci nesse dia e que vale a produção de um vídeo para falar sobre ele também. Se você gostou de conhecer a história da dona Tuquinha, da Chacrinha dos Pretos em Belo Vale, dê um like, ative o sininho, deixe um recado, uma sugestão, um comentário. Semana que vem estaremos novamente juntos. Um beijo para vocês. Tchau!